Oi, tudo bem? Sou Luciano da Fonseca, aqui do canal Em Busca. Desejo a você muita luz, muita força e vamos que vamos. O assunto hoje é Brasil Regencial, a cabanagem. O objetivo é compreender os fatos que levaram à revolta dos cabanos no decorrer das regências na província do Pará. Conforme Hinse, a revolta popular dos cabanos, que explodiu em Belém a partir de 1835, deixou mais de 30 mil mortos. Uma população que só vai voltar a crescer de forma perene a partir de 1860. Nesse contexto, dá para a gente perceber a grandeza do movimento, a violência, a expectância, os objetivos, as causas. De um modo geral, o movimento vai acontecer em toda a Amazônia atual e teve por causa principal o desprezo político, a extrema pobreza pela qual a região amazônica, o chamado Grã-Pará, passava no decorrer do período regencial. No entender da historiografia paraense, a revolta chamada de cabanagem tinha dois viés bem determinados. O primeiro ligado aos cabanos, formados por ribeirinhos, mestiços, índios, pobres, africanos e escravos que se revoltaram contra a situação de miserabilidade que vivia a província do Grã-Pará, principalmente após a abdicação de Dom Pedro I. O outro grupo é ligado à teoria liberal, liderado a Batista Campo, que encarnava os ideais liberais e prometia uma administração mais light, mais voltada para o povo, em defesa do fim da escravidão, da maior autonomia e defesa e até com lampejos de um regime republicano. Para Risse, um especialista em cabanagem, a cabanagem foi uma grandiosidade que vai extrapolar toda a diversidade de pessoas envolvidas e todo o processo que vai levar tanto político como econômico, pois ela vai abarcar geograficamente uma região. Nascida em Belém, a Revolução Cabana avançou pelos rios amazônicos, pelo mar Atlântico, atingindo os quatro cantos de uma ampla região, chegando à fronteira do Brasil Central. Ainda se aproximou do litoral norte e nordeste. Vai gerar grandes distúrbios internacionais na América Caribenha e vai impor uma grande capacidade de expansão de ideias. Assim, a cabanagem teve início a partir de um processo complexo, onde o presidente da província, Bernardo Lobo, assumiu a presidência com status autoritário e, didaticamente falando, muito nervoso com o povo. Com isso, aplicou, enquanto política, a repressão contra os revoltosos. Desse modo, acontecia a repressão tanto em Belém quanto nas zonas rurais. Assim, os cabanos e suas lideranças, entre eles Eduardo Angelim, Clemente Malcher, Batista Campos, os irmãos Vinagres
entre outros, passaram a organizar um levante que pudesse depor o governo. Esta é a primeira derrubada da ordem, ou seja, o primeiro governo cabano. Segundo Túlio de Souza, os cabanos, entre 6 e 7 de janeiro de 1835, vai tomar a capital e, consequentemente, executar Lobo de Souza, presidente da província, autoritário, maldoso, e outras autoridades. Após tomar o governo, os cabanos, a partir da liderança de Malcher, um líder liberal, tenta dar um golpe em vinagre. Contudo, o mal feito foi mal sucedido. Logo depois, Malcher foi deposto e executado pelo próprio movimento dos cabanos. O ex-comandante das armas, em nome dos cabanos, ou seja, Francisco Vinagre, vai ocupar o cargo de presidente da província do Grã-Pará, sendo esse o segundo momento da Revolução ou da revolta. Desse modo, a revolta dos cabanos, em 1835, terá dois momentos. Segundo os estudos, Vinagre não se mostrou muito diferente do seu antecessor, Malcher, e tentou inclusive negociar diretamente com os regentes, desagradando tanto os cabanos como a população. Porém, Vinagre se manteve no poder. Todavia, devido à sua habilidade política e sua radicalização e o seu envolvimento direto com os cabanos, era mal visto pela elite econômica, tanto de Belém quanto fora de Belém. Segundo Boris Fausto, o Império Brasileiro sempre ficou de olho no que poderia acontecer em Belém, ou poderia acontecer com os cabanos. Nesse sentido, mirando os caminhos que isso poderia tomar, a regência imperial envia para Belém o marechal Manuel Rodrigues, que ao chegar em Belém derrota facilmente as resistências utilizadas pelos cabanos. Assim, Jorge Rodrigues, tendo ao seu lado uma esquadra imperial, torna-se presidente da província em 1835. Nesse contexto, segundo Túlio de Souza, as batalhas no interior não cessaram, com a chegada de Manuel Jorge, que nessa altura contava com a ajuda de um marechal inglês, Taylor. Então os cabanos voltaram a organizar-se com o objetivo claro: tomar novamente o governo de Belém. Tendo como líderes de destaque Antônio Vinagre e Eduardo Angelim, que vão marchar com os cabanos em direção a Belém. Nesse momento, os cabanos conseguiram derrotar as forças regenciais e chegaram a proclamar um regime republicano no Grã-Pará. Assim, Angelim se tornou o presidente do terceiro governo cabano em novembro de 1835. A última fase da cabanagem se deu com a investida do Império, que chegou a Belém em maio de 1836, tendo no comando o brigadeiro Francisco José de Souza. Assim, em 13 de maio de 1836, diante de muita resistência cabana, as tropas conseguiu tomar Belém. E os cabanos são derrotados e, consequentemente, violentamente reprimidos. Durante o terceiro processo que deu a vitória ao Império Brasileiro, em agosto de 1836, Eduardo Angelim é preso pelas tropas regenciais. Todavia, mesmo dispersos e sem muitas forças, os cabanos continuaram a luta
até o ano de 1840, quando foram eliminados os focos de resistência, colocando fim naquilo que Hinze chama de Revolução Cabana. A cabanagem ocorreu na província do Pará, que compreendia o território dos atuais estados do Amazonas, do Pará, do Amapá, de Roraima e de Rondônia. Enfim, estudos pressupõem que na cabanagem morreram mais de 30 mil pessoas durante os confrontos. Isso significou, na época, quase 30% da população local. Desse modo, é possível dizer que aldeias inteiras teriam sido dizimadas, ribeirinhos mortos sem qualquer tipo de defesa. O fim do conflito somente ocorreu em 1840, ano que marcou o golpe da maioridade de Dom Pedro II. Desse modo, se pode concluir que a cabanagem precisa de vários estudos, pesquisas. Contudo, não podemos negar, pelas informações que nós temos nos livros, é impossível negar o nível de violência extrema do Império, da violência que ocorreu em Belém e toda a região amazônica. É isso aí, dê um joinha e vamos que vamos!